Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano, e estamos começando o episódio número 83 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vamos falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos em outros formatos e todos serão informados por lá. Não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E além do Spotify, você pode ouvir o Cognamentos no Deezer, no Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox e também no YouTube. Você ainda pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale Mais Sobre Isso lá no nosso site cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram em cada um dos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Chegou a hora de fazer aquele pedido especial para você que está nos ouvindo. Quando eu falo de nos seguir no Instagram, de nos seguir no Spotify, além de nos avaliar por lá, pode parecer um pouco repetitivo, e eu sei que é mesmo, mas isso é super importante para o crescimento e a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, todo esse conteúdo é gratuito, todos os convidados que gentilmente dividem suas experiências aqui conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos da edição, tem o tempo de marcar, de criar pauta, gravar, postar, impulsionar, enfim, tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço esta ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo assim para outras pessoas. Então, desde já agradeço as pessoas que têm ajudado a manter esse projeto firme. Você que foi lá, curtiu a publicação do Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação, você que começou a nos seguir lá no Spotify, que deixou as suas estrelas lá para nós, que comentou nos episódios, pode ter sido um simples muito bom, que encaminhou o episódio lá no Spotify, muito obrigado, isso tem dado muita força e ajuda muito manter esse projeto firme. E se você ainda não fez nada disso, corre lá, dá essa forcinha pra gente, eu agradeço muito. E esse episódio, estou republicando ele, a gente gravou alguns anos atrás, e acabou se perdendo por aí, mas é uma análise bem bacana dessa animação, que talvez não tenha feito tanto sucesso assim, mas que vale a pena pela reflexão, pelo conteúdo que foi ali. Eu acho que talvez ela seja um pouquinho menosprezada por aí, então fica a dica aí, se você não assistiu ainda, assiste, depois venha ouvir aqui o episódio, e vamos pro episódio de hoje. Cognação! Oi, gente, eu tenho pipoca. Tudo bem, pessoal? Daniel aqui. Cara! Felizão aí de poder estar com vocês aí. Cara, gostoso estar com vocês. Vamos aí, vamos tocar o bonde. Vamos falar do filme aí, que o filme é esquisito, hein, mano? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia e falar um pouquinho desse filme. Tem muita coisa para falar, muitas interpretações aí dentro da terapia cognitiva, da mindfulness. É um filme bem interessante para a gente discutir. Isso aí, e nós vamos falar então do Soul, dessa animação da Pixar, que foi lançada agora em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020, e que, enfim, tem uma temática um pouco talvez diferente, que não foi abordada em outros filmes, em outras animações. A gente está falando filme aqui, mas a gente fala que é animação, desenho, é isso aí. E a ideia, então, é a gente falar um pouquinho da visão da psicologia, né? O que a gente consegue pensar, o que a gente consegue analisar dessa animação. Eu, particularmente, eu gostei muito desse desenho. Ele é um pouco mais parado que outras animações da Disney, né? Ou de forma geral. Mas tem uma reflexão muito bacana. Vamos começar a falar um pouco do filme aí, da animação. O Dani falou que é um filme meio maluco, que aborda a questão, né? O personagem principal morre nos 3 primeiros minutos de filme. Não é um spoiler, porque ele morre no comecinho do filme, então fique tranquilo, né? O filme inteiro
Tecnicamente não é um spoiler. Não, não é um spoiler, tá bom. Alerta de spoiler, então. Agora eu já falei, então já foi. Já foi. Mas é sempre isso. Ncast com Pipoca é isso. Você tem que assistir a animação, o filme, antes de ouvir, né? Senão a gente vai dar spoiler com certeza. Mas já foi, eu falei mesmo. Mas e aí, acaba que o principal já morreu e o filme se desenvolve, né? A animação se desenvolve em torno justamente disso. E sem contar a trilha sonora, né? A junção da animação com a trilha sonora é fantástica, né? Quem gosta de jazz, né? Eu não sou um super apreciador, assim, não conheço, né? Mas adoro, acho demais ver a galera tocar, né? E ouvir a galera tocar. Mas realmente tem uma junção, assim, um significado até do improviso do que está acontecendo na cena. Enfim, mas vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, né? Acho que a questão principal, talvez, que a animação traga é o foco, o propósito de vida, talvez algo nesse sentido. E que o cara, né, fica ali pensando que o foco dele, o propósito dele é tocar piano, quando talvez é um pouco mais do que isso. Cara, eu achei assim, eu acho que o que me incomodou no filme é que ele é muito parado. Como vocês sabem, eu gosto de ação, eu gosto de bagunça, né? Então, eu acho que o filme fica lá, eu morri, eu ressuscitei, eu fui pra fila do céu, eu voltei. Essa parte aí eu achei meio viagem demais, assim, o cara vai, volta. Mas tranquilo, assim, né? Eu acho que a grande questão, acho que o filme, assim, independentemente do que eu gostei ou não gostei, do gênero que eu gosto mais ou menos, que isso não é passível de análise, né? Ou da minha análise pessoal. É um grande talvez apreciador de fosse filmes, passível. né? É um grande apreciador de filme, eu tenho um mau gosto a filme violento, assim, né? Tudo que todo mundo gosta, tudo que os apreciadores de filme gostam, eu não gosto, né? Eu sou bem simplista, minimalista para filme, né? Então, assim, pensando assim, em termos, do que a gente pode tirar de mensagens e tal, né? Cara, é um filme que ele dá muita margem pra interpretação, eu acho que até é perigoso. A gente vai falar é legal a gente enfatizar que a gente vai dar uma análise psicológica dele, né? Que, cara, você tem interpretações teológicas ali, você tem uma série de possibilidades, né, de leituras do filme. Nesse sentido, acho que ele é bem interessante e rico. O que eu acho que é interessante, assim, o Fê, pelo menos na minha visão, foi, eu acho que de cara, assim, o que me salta nos olhos é a questão ele te coloca perante uma questão existencial, né, e eu acho que é uma questão que está é louco isso, assim, né? Literalmente, porque ela está muito associada à depressão, e no filme acho que isso fica muito evidente. Então, quer dizer, o cara tá naquela busca frenética por alguma coisa, aí o cara morre. O cara, tá tão na frenesia que ele quer voltar, meu. Tipo, maníaco, maníaco, pode falar, mas querer voltar, tal, não sei o quê. E quando a outra lá, a Almazinha 22 lá, né, cola com ele ali e tal, ela meio que descobre um sentido, faz ele redescobrir um sentido, é muito louco. E quando ela volta pra cima, eu vou até falar mais sobre a 22 que me chamou muita atenção, mas quando ela volta pra cima, cara, ela deprime, porque tipo, ela perdeu o sentido. Então é muito louco, é quase como se a vida tivesse sido um efeito, entre aspas, de droga pra ela, né? Ela olhou, sentiu o gosto de pizza, não sei o que, falou: nossa, eu quero comer esse negócio de novo, eu preciso comer pizza. Não, parece eu que fui no carro voltando da faculdade. Nossa, assim, quer ver? Parece que a gente faz isso o tempo todo. Carro, né? Antigamente, né? Era uma vez por semestre. Pois é, né? Não, era o último uma vez por semestre a gente fazia isso há 10 anos atrás. Mas, cara, é muito louco, assim, porque eu acho que tem um apelo, assim, essa coisa existencial, o quanto que quando a pessoa não entende o sentido dela, né, ou não se atribui um sentido de existir, o quanto ela deprime com essas coisas. E é louco, assim, olha que bacana que é isso. O sentido de existir dela não é uma apreciação cognitiva, velho. Simplesmente cognitiva. Ela é experiencial, mano. E é legal falar isso. Ela sente falta da experiência que ela tinha na Terra. Qual experiência? Velho, qualquer uma. Segurar a folha, olhar pro sol, comer um teco de pizza, se assustar no metrô. Então ela sente falta de uma parada, tipo, cara, de pequenas coisas do cotidiano. Então não é simplesmente uma busca, meu Deus, quem eu sou, qual é o meu propósito. É muito maior do que isso. É falta de coisas que ela experimentou e que aquilo para ela era a vida dela. O sentido não tem sentido. O sentido é a própria vida. É esse no fim das contas, trocadilho lá, né? Isso, e fala-se exatamente isso, né? Quando ele, enfim, ele volta ali pro céu, né, etc., e ele falou assim, tá, mas a música é meu spark, né? Assim, a música é a minha luz, é aquilo que me motiva, né? E daí, não era dela, não foi isso o propósito, né? E ele falou assim, tá, mas não é o propósito, né? Você não tem um propósito de vida. O grande propósito de vida é viver.
Exatamente. Experienciar, né? Exatamente. E queria falar mais sobre isso mais pra frente, mas tem uma hora, né, que ele fala aquelas almas lá no The Zone, né? O carinha que fica rodando as coisas lá, na questão The Zone. Demais, no o bicho êxtase, grilo. Esse é o né, cara mais total. legal do Bicho grilo. filme, mano. E ele fala, Esse cara, cara é mais personagem legal. principal pra mim é Melhor. o bicho grilo. Certeza. Meu, E ele fica fala assim, virando, às cara. vezes, aquilo que a gente mais curte se torna uma obsessão tão grande que a gente se desconecta da vida. Né? Porque, na verdade, é muito legal que a gente consiga entrar nesse zone, né? Com coisas que nos fazem felizes e tudo mais. Mas quando a gente entra numa obsessão que apenas uma coisa na nossa vida vai nos deixar feliz, uma única pessoa, um único lugar, um único emprego, uma única... Enfim, né? Exato. obsessão. A gente se desconecta com a vida. Né? E eu acho que o que a 22 ensinou para ele, no final das contas, né, para o Teach lá, para o professor lá, é que você tem que experienciar a vida, né, sem gostar da vida. Existe algo no Mindfulness que chama Beginner's Mind, que é como se fosse uma mente de iniciante. É você encontrar a vida todas as vezes como se fosse a primeira vez que aquilo acontecesse, né? Então, se você for comer uma pizza, você tentar experimentar aquilo como se você comesse ela pela primeira vez, sem trazer, né, os teus pré-conceitos sobre aquilo para você ter uma experiência mais pura. E foi isso que ela fez, né? Porque ela realmente era a primeira vez, claro, que ela fazia cada uma daquelas coisas e ele vira para ela e fala assim, não, você só tá gostando disso porque você tá no meu corpo. Não, né? Na verdade, não, porque você fazia todas essas coisas e você não gostava de nada disso. É isso aí. Né? Então, em que momento que a gente, às vezes, né, seja por uma depressão, seja pela correria da vida, seja por outras questões, que a gente perde a capacidade de se encantar com as pequenas coisas. Né? Você desconecta, né, cara? Você desconecta daquilo. É louco, assim, é muito bacana isso. Essa parte do filme é uma parte que me chamou muita atenção, assim, né? Como eu falei, não é o estilo de filme que eu gosto, mas as reflexões são muito possíveis, assim, né? Muito interessantes, assim. O barato da vida é viver, né? E o cara, ele deixa, a 22 mostra isso daí, né? Muito, assim. E é bacana de falar, porque olha que louco. O cotidiano do Tite lá, do professor de música, o cotidiano Joe engoliu Gardner. ele. O Joe Gardner, esse cara. O cotidiano desse cara, meu, engoliu ele, fez ele deixar de sentir a vida. A gente é submetido a isso o tempo inteiro. O estresse faz isso com a gente o tempo inteiro, todo dia, né, cara? Então, eu tava falando pra vocês agora como eu tô irritadíssimo por causa do meu computador de droga que quebrou aqui. É um exemplo disso. Você fica tão desgraçado com aquela coisa que você deixa de absorver o teu cotidiano. Você deixa... E eu me lembro, cara, aquela experiência de sair do corpo quando o cara toca o piano, né? Ou quando o cara fica rodando a placa, mano, muito da hora. O cara é o rodador de placa, velho. O cara roda com o peito, com a O costa, com bicho a grilo é o cabeça. melhor. Mas ele na rua rodando a placa é sensacional, mano. Isso. O cara rodando, mano, fica uma vibe legal pra caramba. Eu me lembro que quando eu rodava caderno, cara, assim, no dedo. Sabe quando você era adolescente, você ficava rodando caderno, cara? Meu cara, ele Eu trocava de nunca dedo. consegui fazer isso. Nossa, eu adorava fazer isso. Rodava, eu andava na rua rodando caderno, jogava pra cima, pegava no ar. Era, meu, é quase sair do corpo. É que nem comer feijoada, velho. Eu me lembro que quando eu dava aula lá em Osasco, eu com o Zé, a gente sentava assim, comer feijoada de quarta-feira. Tipo, era quase o momento de sair do corpo, assim, irmão. O cara sentava e falava, nossa, eu comia a feijoada. Tipo, mano, como isso é gostoso. Repara, essas pequenas coisas de sentir gosto na vida, em pequenas coisas, no que você está fazendo agora, né? Sentir gosto do que você está fazendo agora. Então, veja. Esse estado é o que eu estava falando da psicologia positiva de flow. O flow. É que você vivencia algo ali. Sim. E aquilo é tão intenso para você, né? Enfim, é justamente você viver, né? Não é o fato em si, né? Que pode ser qualquer coisa. Mas o que eu acho mais interessante quando você fala do bicho grilo, eu lembrei, não sei se vocês lembraram, acho que eu sou o único que lembrou disso, mas o Coringa fazia isso no filme, né? Vocês lembram? É quando começa a desgraça na vida dele, né? O que ele faz no começo do filme? Ele era o cara da placa, né? Verdade. Ele era o cara da O placa. cara rouba a placa dele. E o cara rouba a placa, a molecada, né? Mas o que eu lembrei é porque assim, meu, tá um cara tocando piano, o outro cara lá jogando basquete, né? Que chega no flow. O cara tá na rua rodando uma placa. Não importa o que é. Importa a sua entrega do que você tá fazendo, né? Então, assim, por isso que a questão... Eu acho que é isso que a 22, né, vem mostrar. Por isso que eu achei o bicho grilo aí um personagem fantástico. É porque você fala, no final do filme, já tô indo pro final do filme, quando ele entende a coisa, ele vai lá tocando piano, aí ele, pra voltar pra lá, né? Meu, ele tem que tocar aquele jazz, uma música magnífica. O cara tá rodando uma placa. E o mais interessante é que quando eles vão falar com ele lá, a chefe dele é a mó escrota, né?
Sai daqui, não sei. E ele, beleza, tô aqui, ó, continua Tranquilo, rodando a placa, a tô gente na se paz. vê lá. Meu, que se dane. Né, assim, eu tô vivendo, né? Então acho que isso que O Maslow, né? A legal. experiência combinante do Maslow, né? Isso, exato. E até a representação diz que por que ele é uma pessoa que vai buscar aquelas almas perdidas? Porque ele vivencia aquilo no dia a dia, né? Ele passa aquilo com o exemplo dele, ou seja, curte aí o que você tá fazendo, né? Enfim, eu achei esse personagem fantástico, mas, enfim, o Coringa fazia a mesma coisa que ele, só que acho que ele não gostava muito, né? E é aí que tá, né? Assim, veja, não é o que você faz ou deixa de fazer que vai transformar a sua vida em algo miserável. Claro que existem coisas horríveis, né? Que, enfim. Assim como ele, né, entrava em êxtase rodando a placa, o Coringa vivia aquilo como uma desgraça, né? Como um inferno dele, né? Ou seja, o teu estado de espírito te coloca para isso. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela só vai ser feliz se ela tiver um puta emprego, né? Aquela coisa que faz ela sorrir, né? Gargalhar às 8 da noite e aquilo vai ser incrível para ela. Se ela não tiver uma disposição para a vida, não existe nada especificamente que vai fazer ela ser feliz. Exatamente. Né? E o grande problema é que as pessoas procuram exatamente isso, né? O Ellis fala muito dessa questão que valores são importantes, né? E propósito de vida é importante. Na TCC, Terceira Onda, também fala assim muito de propósito. Mas as pessoas, Terceira Onda, mas as pessoas muitas vezes confundem propósito com uma meta e objetivo muito específico. Isso, né? Com algo o concreto, propósito né? de vida é você ser feliz, é você viver bem sua vida, é você se dar bem com as pessoas, você ter prazer no que você faz. Não você ser o psicólogo, chefe daquele hospital, naquela cidade, fazer aquela coisa, né? Porque daí se torna uma coisa tão específica e você vai diminuindo a probabilidade disso acontecer também, né? Porque qualquer chance de todo mundo fazer exatamente tudo que aquelas pessoas sonharam o tempo todo. Você foca no fim da coisa e não no caminho para aquilo, né? E não na habilidade que você desenvolve a partir daquilo, na competência que você desenvolve, né? A partir daquilo. A gente fala, você tem que encontrar, sim, um propósito, os seus valores, né? Você não pode abrir mão dos seus valores, do que é um pouco daquilo, o que você faria de graça, né? Isso é o que você quer fazer, né? O que você toparia fazer. É isso. Só que não é o objeto em si, né? Não é o fim em si, né? Aí realmente você reduz a sua possibilidade e você se frustra muito mais, né? Você vai gerando algo que assim, eu só vou ser bem sucedido, feliz se eu tiver aquilo ali, né? Não, cara, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com você saber, existe uma tendência do cara, e acho que aí uma série de questões que a gente vive na vida, pressão social e tal, né? Ela arrebenta com a gente nesse sentido, né? Como eu falei, acho que é a pressão social, são os traumas, os eventos adversos aí que acontecem com a gente ao longo da vida, né? Então eu acho que eles acabam bloqueando muitas vezes a forma como a nossa habilidade de se conectar com a vida e de viver intensamente e de encontrar beleza nas coisas, né? Acho que isso é uma coisa, quando a gente fala de elo perdido, né? Eu vejo que a coisa vai muito por esse lado, né, cara? Tem o cara que desconecta da realidade. Muitas vezes, isso que é massa, assim, né? Quando no finalzinho do filme lá, sei lá quem são, os Zés lá, os caras lá, eles dão umas almas penadas lá, aquelas almas gigantes ali que dá. É Zé o nome deles, né? Os Jerrys. Na tradução em português é o Zé. Tava Zé. São Zé. Então, o Zé. Todos eles chamam Zé. Todos eles chamam Zé. Esse Zé vai lá e fala, você vai ter uma segunda chance. Ele fala, por quê? Porque é muito difícil encontrar inspiração, né? Isso é um massa, né, cara? É literalmente isso, né? Tem a ver com como você usa a tua vida para se inspirar, e é louco a gente, no nosso papel de psicólogo, o como a gente tem responsabilidade sobre isso. É foda falar assim, tá? Porque, claro, vai muito além das fantasias que o nosso paciente cria sobre a gente, mas a gente sabe que tudo isso é permeado, não só na nossa profissão de psicólogo, mas também de professor, né? Ou de influencer social no YouTube, ou sei lá o que. Hoje em dia isso está cada vez mais na moda. Você está sempre inspirando alguém, velho. Então isso tem uma responsa sobre você muito grande, né? De se manter nesse estado de flow por um período e por viver isso no seu cotidiano, né? Acho que isso também te traz um pouco desse benefício de você, cara, eu preciso mirar aqui. Você que já teve essa experiência de flow, já viveu experiências culminantes na sua vida, você já tem essa prática, né? Mindfulness, já está fazendo esse mindfulness na sua vida, você que já tem essa vivência, isso é inspirador para as pessoas. Então, cara, você é responsável por aquilo.
Então, olha que louco, né, cara? O cara. E é louco, eu vou falar sobre isso agora, vocês me permitem, porque é uma coisa muito louca, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. O professor se encontrou como uma inspiração de vida para alguém. Na medida em que ele oportunizou vivência para aquela pessoa. O que ele oportunizou para 22? Que ela tinha uma teoria do que era a Terra. Ele oportunizou a vivência para ela. Então, veja, é uma experiência corretiva de qualquer pensamento que ela possa ter, ou crença irracional que a 22 tinha sobre a Terra. A vivência ajuda você a corrigir. Muitas vezes ela estraga. A gente sabe que a gente torce às vezes para a vivência ser boa, né? Mas a gente tem essa oportunidade de, às vezes, transitar com o nosso paciente, fazendo ele reviver as vivências dele, construir, reconstruir aquilo, ser inspirador para o nosso paciente. Isso é uma responsabilidade que a gente tem, é uma responsabilidade poética, eu estou tentando trazer isso de uma maneira poética aqui, que o filme acho que traz um pouco disso, mas se você pensar bem, a gente tem esse papel na vida, cara, é uma coisa muito foda, é um papel de vida que a gente tem. Ao mesmo tempo, eu vejo que a própria 22, no começo do filme, ela, não tem propósito, não tem propósito, não tem propósito. Cara, vocês repararam o padrão dela? Ela, desde o começo do filme, ela tem um propósito, mano. Ela ajuda todo mundo. Quando ela viu que o cara era um fracassado, ela viu a vida real do cara lá na casinha lá, ela viu a vida real do cara, ela falou, cara, você é um fracassado. Como assim um fracassado? Ele não é o Gandhi, ele não é a Madre Teresa, ele não tem grandes causas. O cara é um cara que toca piano, não tem um emprego decente, não tem nada, não ganha dinheiro, a mãe que sustenta ele. E ela quer ajudar o cara. O cara fala, não, tudo bem, fica na sua. Ela, não, vai, vamos lá, o que você quer fazer? Não, me ajuda aqui a chegar lá, tá, vou te ajudar. Desde o começo do filme, ela tá tentando ajudar o cara. Quando eles vão pra Terra, inverte o papel. É ele que ajuda ela. Olha que massa que é essa construção do filme, né? Se você parar e pensar. É como tem interação humana construtiva no limite, quando um quer ajudar o outro e o outro quer ajudar o outro. E essa sinergia, cara. E saca, isso é muito massa de falar. Desculpa falar aí, cara, mas fala pra caramba. Mas assim, é uma relação melhorando a outra, né, cara? E o outro melhorando do outro, que entra pela porta. Então acho que a gente tenta semear uma sinergia parecida, assim, né? E isso começa na intenção de ajudar, né? Repara, muitas vezes você não tem nada. Você acha que você não tem nada. Cara, a tua intenção de ajudar é um bagulho poderoso pra cacete. As pessoas têm que entender isso. Eu tô dizendo isso dessa forma, me perdoa dizer dessa forma, mas porque as pessoas têm que entender isso, saca? Isso é um motor de vida, sabe? Inclusive, no final do filme, ele fala essa questão dos mentores, né, que você trouxe aí, que assim, o Zé, né, um do Zé, fala, não, mas os mentores, eles estão ali para ser o exemplo, mas assim, ele não é só aquilo, né, ele pode ser positivo, mas ele pode ser negativo também, né, de o cara ver e falar, nossa, o cara deu certo e eu não, né, o cara se deu bem, porque é justamente a questão experiencial, é a questão de você viver. E o exemplo disso, que a gente tá falando, eu vou falar do bicho grilo de novo, né, mas por quê? Se reparar bem, o Joey, ele tem a música, toca bem pra caramba, mas aquilo é pra ele, assim, nunca tá bom, porque só vai tá bom quando ele tiver o sucesso lá. E quando ele alcança aquilo que ele quer, ele fala, e agora? E agora amanhã a gente vem e faz de novo. Ah, nossa, mas o Joey, ele também tem a questão da música, o bongô lá que ele fala, não, a gente pode fazer, tocar uns bongô, não sei o quê. Mas assim, a representação da música, que provavelmente ele não toca bem, né, é outra. Mas ele vivencia aquilo lá, é a mesma coisa. E assim, o Joey faz muito melhor que ele, tecnicamente falando. O cara toca jazz, pra tocar jazz o cara tem que ser bom. Mas assim, percebe que é o mesmo elemento, mas as vivências muito diferentes, né? Da pessoa entender que, não interessa aquilo que eu tô fazendo, eu vou me colocar nisso que eu tô fazendo, porque afinal de contas, tipo, é isso que eu quero melhorar, eu quero chegar lá no... Legal, eu vou chegar até lá, mas eu vou curtir aqui também, né? Eu acho que é um pouco disso que, quando você fala dos mentores, né, que são exemplos ali, mas também, assim, é um pouco do perigo que a Cíntia falou no começo, de achar que tudo na vida dessas pessoas deu certo, né? Hoje, esse mundo de Instagram, de mídia social, achar que tudo na vida dessas pessoas deu certo, e não é isso, né? Minha pau. Mas eu acho que é interessante. Tem um risco aí, né? Quando, né, o Dani tá falando, né, da experiência, né? Quantas vezes a gente não faz isso com o paciente, que é ativação comportamental? Isso. Né, qual a diferença? Por que a 22 não curtia as coisas no céu e começou a curtir na Terra? Né? Tudo bem, pelo que a gente entendia, naquele pré-céu lá, ela não tinha sistema sensorial, né? Ela não podia curtir algumas coisas, mas se a gente entrar num nível menos lúdico, né? Uma coisa mais patológica, muitas vezes, né? Muitas vezes o paciente não está aberto, ele não está aberto a gostar das coisas. Né? E qual que é a nossa função? Falou, cara, tenta, né? Tenta se comunicar com as pessoas, tenta se relacionar de uma forma diferente,
tenta falar as coisas de uma forma diferente, tenta fazer uma aula de dança, tenta sair e comer um sorvete diferente, tenta, experiencie vida, né? Porque só se a gente realmente tentar 1 milhão de coisas, a gente vai descobrir algumas coisas dessas de 1 milhão que a gente tentou que vão fazer a gente ser feliz, né? E é isso que ela faz. Quando ela vai para a Terra, ela está acima de tudo aberta. Ao contrário nessa época pré, né? Que ela, assim, o grande prazer dela era irritar os mentores dela, né? Mas bem opositor. Até a Maria Tereza, né? Até a Maria Tereza, que ela fez ela chorar. Então, assim, mas na Terra não, assim, ela estava ali com outro propósito, como disse o Dani, né? Ela estava no propósito de ajudar o cara, e daí, de repente, ela estava tão sem amarras, sem defesas e tal, que ela aprende a gostar de tudo aquilo. E quantas vezes a gente tem que ralar para fazer o paciente só ficar um pouquinho aberto à vida, né? O grande problema quando geralmente um paciente que chega para a terapia é que ele tem estruturas rígidas de pensamento, de regulação emocional, né? Então, é o oposto disso, né? Você ser aberto, você ser flexível às coisas que te deem prazer, né? Assim, tem um momento que eles estão lá no metrô, né? Que o cara fala assim, todo dia assim, exatamente a mesma coisa, né? Day in, day out, né? Assim, vem dia, vai dia, as coisas são as mesmas, tá? Como que você pode viver a vida de uma forma diferente se você tem uma rotina? Como que a gente sente prazer na nossa vida se a gente tem a rotina que a gente tem? Né? Às vezes de dormir pouco, trabalhar muito, né? Ter pouco lazer, que atualmente é a nossa vida. É a tônica, né? Como que a gente consegue sentir prazer na vida, apesar disso tudo? Por que a gente consegue ser feliz, apesar de a gente trabalhar que nem louco? Porque a gente consegue se perceber e quebrar essas rotinas nas pequenas ações. Né? Assim, a gente pode trabalhar pra caramba, mas quando a gente senta pra conversar, a gente dá risada, a gente se diverte. Entendeu? A gente resolve o pepino dando risada e chorando ao mesmo tempo, mas dando risada. Né? Ou seja, você consegue quebrar aquela barreira, né? Entendendo, cara, não é todo dia a mesma coisa. Não é, por mais que seja um cotidiano pesado, não é todo dia a mesma coisa. As relações humanas são dinâmicas, entendeu? E eu preciso investir nisso. Né? E o filme mostra isso. O filme mostra que a vida só vai ter sentido quando isso acontecer dentro de uma relação humana. Você tem um cara que tinha medo de falar para a mãe dele que ele não queria esse emprego seguro, com férias e benefícios e integral, etc. Ele queria ser um músico. E a mãe entendia que aquilo não podia ser um perigo, porque o marido dela era, né, ele tinha dificuldades, mas ele não conseguia vivenciar totalmente aquilo porque ele não tinha uma relação tão positiva com a mãe. Na hora que ele aparece lá no filmezinho da vida dele, as experiências dele, né, tentando tocar, você percebe ele focado naquele, né, no instrumento, na música, no piano, e a galera não curtia ele, e ele não percebia que a galera não curtia ele. Por quê? Porque ele não focava na relação humana, ele não sabia o que ele estava fazendo, para quem que ele estava aplicando aquela vaga. Né, na foto lá, ele tá os três de um lado, ele tá do outro lado separado, assim, né? Com a 22, no começo, é a mesma coisa. É ele pensando na vida dele, cuidando da vida dele, etc. Ele não pensa em como aquela experiência vai ser diferente para ela. Né? Ele ficava sendo egoísta. Aliás, ele se mostra uma pessoa egoísta no final, né? Depois ele recupera isso. Mas então a vida só vai ser uma experiência interessante quando a gente investir em relações humanas. As coisas que a gente conquista, elas só fazem sentido se a gente puder compartilhar com outras pessoas. E aí que a gente é feliz. Porque daí você quebra essa rotina, né? Porque daí as relações fazem você sair desse círculo vicioso. E é legal isso porque a linguagem da música diz isso na animação. Porque o jazz, né, você fala assim, é a mesma coisa, vai lá fazer a mesma coisa. Mas um show de jazz nunca vai ser igual ao outro, né? Porque basicamente é improviso. E onde que ele se reconecta, que ele sai disso? Né? Até na aula, né? Quando ele tá tocando com as crianças lá, ele começa a fazer aquele solo e tal. Aí ele faz, por quê? Porque ele sai da rotina. A linguagem da música traz isso, né? Porque o jazz nunca é a mesma coisa, né? O jazz é sempre improviso, né? Então, assim, depois que ele tá tocando lá com
com a cantora, esqueci o nome dela agora, mas com aquela saxofonista, que quem dublou ela no Brasil foi a Luciana Mello. Mas assim, justamente a mesma coisa, né? Ele sai e depois que ele volta pra Terra e ele quer ir lá salvar a 22 de novo, o que ele faz improvisando, pra ele entrar nesse estado de flow, né? Então assim, é justamente quando ele sai dessa rotina, né? Que é maçante pra ele. A música, ela traz essa linguagem, né? Dele quebrar a rotina. Porque o jazz nunca é a mesma coisa, né? O próprio experienciar as coisas, né? Indo bem lá no finalzinho do filme, o que é a grande sacada dele? Que é essa hora que ele volta, né? Que ele fala, nossa, que legal, as pessoas aplaudiram, aí eles estão lá fora esperando o ônibus, né? Ela vai de táxi, ele vai pegar o metrô, e amanhã o que a gente vai fazer? Amanhã a gente volta e faz a mesma coisa, né? Só que aí quando ele chega em casa, essa cena, eu acho que isso assim, é fantástico. Só tem uma coisa mais legal que isso, mas eu vou falar depois. Mas assim, que ele tira lá do bolso as coisas, o pedaço de donuts, o pedaço de pizza, a linha que ela costurou, ele olha para aquilo e ele, aquilo assim, ele tá tocando a vida dele ali, né? Ele tá tocando baseado no que aconteceu, o que cada um daqueles elementos, o fato de cada um deles. E aí ele compõe aquela música na hora, que aquela música é fantástica, né? E aí ele vai lá pro lugar lá salvar a 22, né? Mas perceba por quê? Porque ele não tá tocando a música, ele tá tocando aquela vida dele, né? Ele tá olhando para as coisas de forma diferente. A metáfora dessa parte aí é genial, né? Porque ele vai olhando para as coisas, né? E cada coisa faz ele lembrar algo, né? E vai intercalando com as cenas, né? Tipo uma memória dele. É fantástico isso, né? Porque ele não tá tocando simplesmente. Ele está experienciando aquilo lá. Então a música faz ele acessar e se conectar com ele mesmo ali, né? Com a vida dele, né? É fantástico isso, enfim. Esses objetos que ele usa de partitura ali, né? É muito massa. Essa cena com a cantora ali, cara, eu achei, acho que uma das melhores cenas também, quando ele sai, tipo, acaba e tipo, tá, acabou, tipo, é isso. Parecia, sabe, criança que ficou esperando viagem de férias, aí foi pra praia, chega, Sim. acabou, voltou, tipo, tá. E a frase dela, a frase dela devia ser a frase que a gente podia botar no podcast, assim, ó. Eu achei tá salvo aqui. Mas isso aqui é água, né? Mas isso aqui é água. Essa história é fantástica. Sensacional. E aí depois, quando ele coloca os bagulho na mesa lá, pra tocar o piano, ele lembra da fala que ele teve pra 22, que é exatamente a mesma analogia, né? Que ele falou pra 22 lá no começo do filme, como é que ele falou? Que ela até fala isso daí pra ele, ela fica repetindo aquilo na cabeça dela, quando ele acha lá, tá repetindo aquilo na cabeça dela, obsessivamente, assim. Tipo, cara, isso aqui não é nada, é a vida. Aí que cai, quando ela fala, é a mesma analogia, né? Isso aqui não é o oceano, isso aqui é a água. Não, mas isso aqui não é uma coisa extraordinária. Ela fala, eu sou muito bom em andar, ela fala. Fala, mas andar não é andar é a vida. Fala isso com cadeirante, fala isso, né? Exato. Isso é muito massa, a percepção que você tem das coisas, tudo, resumindo assim, a percepção que você tem das coisas sempre pode ser melhor. Ela pode ser pior, mas ela também pode ser melhor, sempre. Por uma coisa simples, como andar, cara, sensacional. Até eu parei, pensei na hora, falei, caralho, é verdade, mano. E a hora que ele sai dali, cara, a hora que ele ficou parado, eu me lembrei de muitas vezes, assim, que quantas vezes a gente fica também assim, né? Tipo, da puta expectativa, a hora que você passa, você fala, já passou, velho. Eu tenho que precisar de uma próxima coisa pra... Não, espera, não procure uma próxima coisa. A principal dica que eu acho que fica para as pessoas, pra gente, eu acho assim, não fique procurando uma próxima coisa. Viva aquele momento, viva a vida, aproveita o que você tá fazendo ali, cara, naquele momento. Como é que você tá agora? Agora eu tô com o Fernando e com a Cintia aqui. Caralho, eu vou curtir esse momento. Eu tava puto aqui com o meu computador. Agora eu vou curtir esse momento. Eu tô aqui solto, aqui, entregue aqui, entendeu? E tô louco pra acabar esse momento, pra comer ali, tô morrendo de fome também, entendeu? Então é isso, sabe, tá ligado? É isso, come o dia inteiro. Mas essa história que ela fala, tem uma história de um peixe, né, que procurou um ancião e disse: tô procurando um negócio, tal oceano. O oceano, o ancião falou. Você está no oceano. Isso, disse o peixinho. Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. Quer dizer, tá ali. Quando você está imerso naquilo, você não enxerga, né? Que é o tal zone que ele fala, né? As pessoas, às vezes, elas ficam tão conectadas com a sua ansiedade, as suas obsessões, que elas se desconectam da vida. Ele fala isso, né? E é isso, né? Assim, eu quero ser feliz. Como? Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Tá, mas a felicidade está em cada momento, não é lá na frente, não é uma coisa. A felicidade não é uma coisa, é a vida constante, né? A felicidade está em todos os momentos, é a água, é o oceano, é tudo, é a mesma coisa, né? Mas você procura aquela coisa lá no fundo, não vai dar certo,
né? Então, é muito legal, né? E quantas vezes a gente vê isso na vida, né? As pessoas, elas estão tão obcecadas para atingir um tal de um objetivo que elas esquecem de curtir a vida, né? Eu tenho uma amiga que, enfim, adora trilha, adora curtir, assim, né? Faz, assim, normalmente. Em um determinado momento, ela subiu o Monte Roraima, né? E são dias, né? São dias de caminhada, aquela coisa, assim, né? E ela falou assim que, tipo, ela tava lá curtindo, tirando foto, parava, ia devagar, era uma das últimas, né? Porque era um grupo, né? Você vai, obviamente, com guia e tal, né? Então, assim, ela tava curtindo a trilha para chegar no Monte Roraima. E que uma galera, não, né? Tava assim com um pauzinho na mão, assim, só caminhando, olhando para baixo, por quê? Porque o que eles queriam era chegar no topo do Monte Roraima. Não era subir o topo do Monte Roraima. Ou seja, você perde toda a experiência por alguns segundos que você vai ficar lá em cima e você vai embora. Ou seja, você poderia ter curtido 3 dias de experiência, mas você vai curtir 10 minutos de experiência. Uhum. E vai chegar e falar, e agora? E agora? Agora vai ser o Everest. Isso que você tá falando, Cid, cara, de curtir o rolê, né? Cara, pelo amor de Deus, a gente tem que aprender, aprendizado de vida é isso daí, né? É o que você falou, ela podia ter 3 dias de rolê. Mas sabe o que é? Eu acho que hoje em dia a sociedade, na minha cabeça, me desculpa, eu sou meio xiita, vocês sabem, sou meio chucrão. Assim, cara, é tecnologia, velho. Pra mim é um mau uso da tecnologia, beleza, mas a tecnologia ela é viciante pra isso, entendeu? Ela é uma... O cara que não tem educação, e aí muitos pensadores já falaram sobre isso, pra pessoa que não é educada, ela se perde com a tecnologia. Se perde muito fácil. Porque você fica um consumidor. A realidade é que você consuma, cara. Veja, de vacina... E eu não estou falando nada do corona, eu estou falando da vacina, por exemplo, dos meus filhos. E, por exemplo, de um ano para o outro, do nada, a pessoa que dá vacina neles chegou e falou, não, agora aumentou 3 vacinas diferentes para o seu filho. De um ano para o outro, mas me mostra o estudo que saiu que demonstra que é necessário dar mais 3 vacinas. Porque é o dinheiro de vacina, de remédio, do seguro de vida, seguro do carro, seguro da sua bicicleta. Você tem o quê? Aí vamos lá, computador. Vamos comprar o Office, comprar o Windows, ficar pagando mensalmente o Office, mensalmente o Windows, mensalmente o Xbox, da conta do Xbox das crianças. Cara, tudo vira um consumo e você tem que sempre ter o próximo, ter o próximo. Então essa escalada tecnológica, essa escalada financeira que existe para as coisas, ela faz com que as pessoas achem que a vida é isso e se programem para isso. E enquanto você não tem aquilo, você não está incluído numa sociedade. A pessoa se sente rejeitada, velho. Esse que é o ponto. Eu acho que existe uma ilusão que é vendida nessas coisas, que se a pessoa não está bem esclarecida, não se conhece, voltamos na velha máxima do porquê é importante esse cara ter terapia na vida dele, né? Se o cara não se conhece, não sabe o que ele quer das experiências, o que você quer da experiência? 10 minutos ou 3 dias? Né? Então, se o cara não sabe o que ele quer das experiências dele, o cara vai reproduzir a mesma merda, cara, e vai continuar comendo a vida, com comida, com arroz e feijão. É muito foda isso, né, cara? Se para pensar, né? Voltar à questão de que, assim, nossa, mas e agora? Eu não faço isso. Tem uma coisa muito sutil no melhor personagem, que é o Bicho Grilo, mas que ele fala, eu já fui assim também. Pode crer. No Tetris. Ele fala no Tetris, cara. Pode crer. Tipo, meu, eu achei fantástico aquele. Imagina o cara ficando. Que o Tetris realmente é um negócio viciante, ali o cara fica ali, né? Talvez a galera da nova geração, não sei se. Tem aplicativo do Tetris também, né? Mas, antigamente, né? Os mais legais. Era um negócio. Era um negócio bons. assim. Mas pra dizer assim, é uma evolução e é uma caminhada. Candy Crush né? é um Tetris, quase. Pois é. Crush é um perigo. Pois é, quando eu mudei de celular, eu perdi toda a minha evolução no Candy Crush, nunca mais joguei. Mas justamente para dizer essa questão, né? É assim, caminha então, já que, pô, eu tô perdido nisso, não tô conseguindo. Caminha então, e não quer dizer que o Bicho Grilo não vai uma hora também se perder em outro momento e ter que voltar, né? Eu acho que é a questão constante, é um exercício constante, né? É uma prática do dia a dia de buscar sentido. O Zé fala uma hora, um do Zé lá fala uma hora, Abraço pro a Zé. missão, abraço pro Zé. Pra todos os Zés. Mas missão, eu acho muito engraçado. E aí, Zé, tudo bem? Oi, Zé, não sei o que lá. Ah, tá no Zé, tudo Zé, né? Mas ele fala, missão não tem nada a ver com propósito. É exatamente essa frase. Missão não tem nada a ver com propósito. Assim, você não nasceu pra isso.
né? Tanto é que eu postei a primeira vez que eu assisti essa animação, umas semanas atrás, eu postei no Instagram ainda, um pedacinho lá, justamente disso, assim, não, o propósito não é uma coisa que você tem que fazer, a gente começou falando disso, o propósito é você estar aqui, né? Então, assim, você que acha o propósito e você vive o propósito, não é o tocar piano, né, que no caso dele, não é o, sei lá, o propósito é isso, né, quando você falou, Dani, eu acho essa parte também linda, assim, tipo, mas eu sou muito bom em andar, isso aí não tem nada a ver, né, não, tem a ver sim, porque quando ele começa a pensar, quando ele vai tocar aquela música com os objetos que estavam no bolso, tem uma cena que eu acho muito legal, quando ela deita, que tá no corpo dele, né, ela deita naquela saída de ar e fica olhando lá a gravata voar e tal. Quem faz isso na rua, né? Quem faz isso? Ela tava curtindo, né? Tava experienciando um negócio legal pra caramba, né? E até se a gente pensar no barbeiro lá, né? Eu achei também muito interessante, né? Porque ele fala, meu sonho sempre foi ser da Marinha. O que ele queria ser mesmo? Ele foi da Marinha, né? Ele tinha um outro Veterinário, sonho. não era? Veterinário, isso. Aí ele fala, só que depois que eu saí da Marinha, eu vim aqui pra cortar porque é o que dá pra trabalhar sem ter diploma, né? Porque acho que já tinha filho e tal. E ele fala, então você é feliz? Não sou, cara. Eu gosto muito do que eu faço. As pessoas saem daqui mais felizes, né? Não sei o quê. Então, assim, de ressignificar também. Ele que tinha um sonho, né? E por algum motivo, infelizmente, por condições, ele não conseguiu chegar lá, mas ele não deixou de viver e de curtir o que ele tem, né? E é um cara... o salão ali tava cheio, né? É um cara que as pessoas vão, gostam, Gostavam, enfim, né? né? Tipo, daí Exato. quando né, o outro cara sai, né, pra ele cortar o cabelo, né? Falou assim, você pode cortar com fulano. Não, eu espero, né? Não. Assim, é você que eu quero. Mas isso, a gente pode pensar muito na ideia de flexibilidade cognitiva, né? Acho que a gente já falou algumas vezes em podcast aqui. Saúde mental está altamente ligada com flexibilidade cognitiva. Então, tipo, eu queria ser médico veterinário, ok? Não foi possível ser médico veterinário. Você é infeliz pro resto da vida? Não. Eu vou arrumar um jeito de ser feliz com aquilo que eu faço, naquilo que eu sou, aquilo que eu consigo. Então, isso é flexibilidade cognitiva, tá? Não deu nada certo no meu dia hoje. Eu vou sentar e chorar? Tipo, Dani, né? Deu problema no computador e tudo mais e tá. Ele vai se destruir o computador, por mais que ele tenha vontade. Não, entendeu? Flexibilidade cognitiva, ok. Como que eu posso continuar meu dia sem que as coisas todas que eu planejei dessem certo? Como que eu posso continuar minha vida sem que alguns dos sonhos que eu tinha, para mim, não tenham sido atingidos, ou tenham sido atingidos e não possam mais ser atingidos, porque tem isso também, né? Talvez em determinado momento você conseguiu fazer exatamente aquilo que você sonhava e foi tudo bem, ótimo, maravilhoso, ótimo, né? Só que de repente não é mais, né? Por exemplo, eu penso em relacionamentos que terminam, né? Então as pessoas falam assim, meu casamento não deu certo. Deu certo por um tempo. Deu certo por um tempo, foram duas pessoas que de repente se amaram e funcionou por um tempo e depois não funcionou mais, né? E tal, você vai desistir de relacionamentos porque não deu certo uma vez, né? Você vai falar que aquele tempo, aqueles, sei lá, 5 anos que você viveu com aquela pessoa feliz não valeram nada na sua vida? Você vai apagar aquele tempo da sua vida? Não. Foram 5 anos felizes e depois foram alguns anos não tão felizes, daí a gente resolveu se separar, ok? Então, flexibilidade cognitiva. Quem não ouviu análise de história de um casamento, vai ouvir lá que a gente falou disso. Exatamente. Né? Então, assim, flexibilidade cognitiva. Né? O que o cara não conseguia ter, tipo, eu não consigo viver como um músico de jazz, eu tenho que dar aula e sou infeliz dando aula. Tá, não, mas eu não conseguia, por exemplo, notar que ele estimulou, inspirou, ele tá falando de inspiração, ele inspirou um dos alunos dele a entrar numa banda. Olha que coisa legal para um professor. Né? O que a gente mais gosta nessa vida, né? Nós 3 aqui somos professores, o que a gente mais gosta é ver nossos alunos voando baixo. Quando eles atingem objetivos, a gente fica super orgulhoso, feliz, né? Cara, a gente conseguiu, de alguma forma, fazer parte daquilo que inspirou essa pessoa para ser alguém na vida. Que lindo isso! E ele não conseguia ter isso, né? Ou seja, por quê? Né? Não, pensamento muito rígido. Né? Eu só vou ser feliz de uma única forma. E daí você tem grande chance de ser infeliz mesmo. E eu acho que é legal ter um ponto de vista, de novo, a linguagem da música. É meio sutil, talvez, isso no filme, mas a comparação entre o jazz e o rap, né? Porque ele tinha um grupo de rap lá no começo, em que parece que ele se envergonha um pouco, ele não gosta muito, né? E tem uma parte muito sutil no finzinho, que quando ele volta pra vida, né? Ele consegue, o outro cara ia substituir ele no piano, de repente ele chega lá, a mulher lá que toca, ela fala, né? Quando ele entra no camarim, ela tá falando mal do rap. Esse pessoal do rap que fica aí, para, né?
Até isso, né? Porque assim, eu falei que não diria nada se numa continuação a 22 não voltar como uma cantora de rap, né? Porque não mostram onde ela encarnou, enfim, onde ela vem nascer. Não digo nada se numa continuação ela não, assim, vai vir como uma cantora de rap, né? Mas só para dizer assim, tem ali até isso, né? Socialmente, aquilo que é mais bem aceito, que é menos aceito, que se dane desde que eu esteja ali fazendo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu vejo sentido, o que eu vejo propósito, né? Não é o propósito em si, né? Então, isso é muito, muito legal, né? Porque quando a Cíntia falou da questão lá na escola da vida, lá não tinham sentidos, né? É muito louco isso, né? Como é que, talvez uma falha, não sei, né? Como é que na escola da vida não tem o sentido, né? O sentido, no sentido dos sentidos sensoriais mesmo, né? Ele come a pizza e não tem gosto, né? Ele tá nos balcãozinhos lá, come e vai direto, né? Eu falei assim, que sentido tem? Quando ela vai na terra, né? E ela vê, nossa, que gosto legal. Então, assim, é justamente o experienciar. O jazz é bem isso, mas o rap também, né? O rap vem muito de um movimento mesmo ali, né? De libertação mesmo, mas de colocar aquilo, coloca aquilo que eu tô sentindo, né? Enfim, é justamente a expressão daquilo que eu quero, né? A expressão daquilo que eu quero mostrar, né? E do que eu estou vivenciando. Tem outro ponto que eu achei interessante também, né? É que a gente pode até fazer uma correlação com as crenças centrais, crenças intermediárias, como pessoas importantes, significativas da nossa vida podem distorcer a visão que a gente tem da gente, do mundo, né? E assim, os mentores fizeram isso, né, para 22. A 22 era um tiquinho opositora, né? Uma alminha um tiquinho difícil, né? E daí, né, tipo, ela tem vários, eu até anotei aqui algumas das frases que falaram para ela e que ela depois introjeta, né, e usa como uma crença central, né? Você é desonesto, você toma decisões erradas, você nunca vai ser alguém, você é egoísta, ninguém quer você por perto, você é um perdedor. O mundo precisa de pessoas especiais e você não é uma dessas pessoas, né? Então, quantas vezes o nosso trabalho dentro da TCC, basicamente, é reestruturar crenças como essa, que por algum motivo, lá atrás, né, no início da infância, né, e ali até o início da adolescência, de repente, você desenvolve essas crenças sobre você mesmo, né? As crenças centrais são crenças, né, que, se forem disfuncionais, são crenças absolutas sobre você mesmo ou sobre o mundo, enfim, e que aquilo se torna uma verdade tão grande que você não consegue contrapor, né? Então, grande medo da 22 também de ir para a Terra era isso, né? Todo mundo já tinha falado que ela não tinha jeito, né? E ela meio que assumiu esse personagem. Eu sou a pessoa que não tem jeito e que eu vou aprontar com todo mundo, tal. E quando a gente tem uma importância na vida de alguém, independente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pontua, né? Então, se a gente tem filho, se a gente tem um grande amigo, se a gente tem um sobrinho, ou enfim, irmãos menores, principalmente se tem essa relação de diferença de idade, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas, porque essas falas podem serem carregados para o resto da vida de uma forma muito negativa, né? E de uma forma de transformar-se numa âncora mesmo, né? Você vai deixar aquela pessoa parada naquele momento, né? E de a gente olhar para dentro da gente e ver quais são essas falas que ficam se repetindo na cabeça, como ficavam se repetindo na cabeça da 22 ali, no momento que ela se tornou, né, uma lost soul. E tá, por que eu acho que eu não tenho valor? Por que eu acho que ninguém quer por perto? Aonde veio isso, né? Eu tenho alguma evidência disso, que é o que a gente faz na terapia, né? Então, eu gostei tanto desse momento, assim, né? Porque meio que fecha o motivo do porquê que ela não vai para a Terra no final das contas, porque ela se acha tão inferior, né? E acaba muitas vezes sendo opositora, né? Quantas vezes a gente vê isso, né? De crianças que têm esse comportamento mais opositor, mas que lá no fundo tem uma insegurança muito grande sobre si, tem uma visão tão distorcida, tão negativa de si, e que se tornam essa pessoa exatamente que as pessoas acreditam, né? Então, eu achei bem interessante, porque aquilo, assim, é basicamente uma lição da TCC, né, em como essas crenças têm esse poder na vida nossa. E no filme isso é bem expresso, né, cara? Porque a 22 tá com aquele monstro lá, aquela carapaça, né? Que vomita essas coisas, agride, engole o cara, né? Aquela carapaça lá. E ela, inclusive, chega a engolir o cara lá, o que tá tentando ajudar ela, né? Muitas vezes o paciente faz isso com a gente, né? Esses caras opositores e tal. É legal porque quando você consegue passar daquilo, né? E ter aquela palavra, ou aquela sensibilidade, né? Que talvez chegue na essência do cara ali, né? Atinge uma coisa mais central dele, vamos pensar assim, né? Você consegue identificar, acertar uma crença central ali dele, né? Quando você consegue passar um pouco daquilo, acertar uma crença central, acertar, acho que uma emoção, né?
que tá ali presente ali. Aquela carapaça quebra, né? E aí ela aparece de novo, chora e decide se... Aí, vamos lá, eu tô com medo. Ela entra em contato com medo, né? É muito louco, ela consegue falar do medo dela daí. E daí ele vai junto com ela, pega na mão e vai junto, desce junto e solta a mão no meio do caminho para que ela continue sozinha a jornada. A gente faz isso, né? É a perfeita analogia, porque aquilo ali é terapia, né? A gente faz aquilo na terapia. E é bacana que as pessoas, acho, se inspirem com isso realmente, porque, de fato, o processo de terapia, ele é exatamente aquilo. Pega a terapia com criança, por exemplo, né? Como a gente deu o exemplo do opositor, né? Acho que é aquilo que a gente tenta fazer, né? Com essas crianças, né? Quebrar um pouco aquela carapaça, com qualquer ser humano, né? Atingir algo mais essencial, né? E conseguir fazer ela dar o primeiro passo ali com ela e soltar ela para que ela dê o passo sozinha a partir dali, né? Muito louco, né? E é interessante que você falou de acessar a emoção do sujeito, né, Dani? Ele faz isso, porque ele pega aquela folhinha, né, e coloca na mão dela, que aí ela vai lembrar de quando ela estava na Terra e pegou aquela folhinha, que para ele também não tinha significado nenhum antes daquilo, Exatamente, né? E ele colocou no bolso antes de ir, e aquilo faz acessar aquela emoção, isso, é onde né? quebrou. A experiência faz acessar, né, aquela emoção. Então, assim, e aí que ele acessa, ele consegue acessar. Exato. Fica muito nítido esse negócio dos selos lá que eles têm, né? Porque eu vejo um pouco isso nos processos de OP, assim, sabe? Orientação de carreira, os selinhos, as competências que você tem que ter. Claro, a gente vai desenvolver e tal, mas parece que a obsessão é naquilo, né? É no selo, é na certificação e tal, e é o que a gente tá falando, né? Exatamente. É acreditar na missão, né? Isso. Só que não tornar aquilo uma missão, né? Tentar viver aquilo. Isso, dia, né? é experienciar, né? Acho que é isso. E sabe que, assim, talvez para finalizar aqui, mas tem um personagem que me chamou a atenção que foi o Terry. Né? Não sei se vocês lembram, o Terry é aquele contador lá, o que descobre que tá faltando uma doidão, alma. Mano. O cara é lá Contador. Isso, o contador, mas assim, o cara é lá do administrativo, lá, mas o cara loucaço, fissurado no trabalho, mas tanto que até a galera lá, o Zé, né, os Zés, não, isso aí, vai lá, é isso aí, só você pode resolver, né, é verdade, então isso aí vai lá, resolve lá. É orgulhosão, né, metidão, né. Pois é, né? Mas é justamente o contrário do que a gente tá falando, né? Focado naquilo, a minha vida é contar, e não pode ter nenhum erro. Ele seria uma alma perdida, né? faço. Se ele não fosse alguma coisa, ele seria uma alma perdida ali, né? Que é um cara São acho que ele tão já obcecado né? com alguma coisa que se desconecta da vida. E é interessante porque ele é diferente dos outros lá, né? São todos altinhos lá, ele é um meio estranhinho. E ele não chama Zé, né? Não sei, me chamou a atenção por causa disso, né? Ele é muito obcecado. Cara, né? Assim, muito, aí tem algum segredo oculto aí. A gente teria que fazer uma teoria sobre o Taylor, como é que ele chama? Terry. Teorias sobre o Terry. Se vocês tiverem teorias sobre o Terry, postem pra gente aí, mandem pra gente o que vocês acharam do Terry, porque o Terry pra gente é uma incógnita violenta, né, cara? Como é que aquele cara não é uma alma penada? Os caras os Zés pegaram uma alma penada pra trampar no departamento? Por que eles fizeram isso? Botaram ele lá. Será que vocês precisam do obsessivo? Vocês estão defendendo esse negócio aí de que tem que ser livre, os cambá 4, mas na prática você precisa do obsessivão fazendo trabalho sujo, né, safado? Vai se catar essa merda, né? Mas chama atenção mesmo. Porque além dele ser diferente de todos, ele não chama Zé. Ele é o único lá que não chama Zé. Exatamente. Né? Enfim, né? Ou, não sei no inglês como é que é, Cintia, o nome deles? Terry. É Terry e Jerry. Ah, Jerry. Então são os Jerry. Terry é o contador. Fale-me mais sobre isso. E o Fale-me mais sobre isso é um oferecimento da Leplus Studio, que nós iniciamos e mantemos essa super parceria. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia os negócios a aumentar o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto das mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, o seu produto, o seu serviço, entre em contato com eles. Pode ser ali pelo @Leplus Studios, vai falar com o meu amigo, com o Abdu, ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar ali a melhor solução para você. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studios e vamos para o nosso Fala mais sobre isso. Bom, para finalizar então aqui, gente, a grande dica, na verdade, das nossas análises de filme é o filme, né? Então, vai assistir de novo agora. O Soul, curta lá, experiencie, curte, assista de uma forma diferente. Mas eu tenho uma outra dica, eu falei um pouco de rap, a gente falou um pouquinho de experienciar, né? Vai ouvir o Emicida, né? Inclusive tem uma música dele, As Pequenas Alegrias da Vida Adulta.
fantástico. O clipe, então, tá no YouTube, tá disponível no YouTube. Assista. Mas ouçam, o álbum inteiro é o Amarelo, que é o Amar-elo, né? Ele faz um trocadilho entre amarelo. E tem essa música, essa é uma das músicas que o clipe é fantástico. A letra é fantástica e fala justamente disso. As pequenas alegrias, que é achar um Tupperware que ainda tem tampa, né? É uma promoção de fralda na drogaria. São essas. A alegria para mim hoje é azul no boletim. É ter um momento com a minha filha ali, né? É comer uma pipoca. Então, é fantástica essa música. E justamente voltando um pouco do que a gente falou, de viver cada pequeno momento, né? E o clipe, de novo, assistam. É muito fantástico. Eu sou um fãzaço dele. Fica um abraço aí. Abraço, Emicida. Tá ouvindo a gente com certeza. Então, eu também vou dar uma dica, né, já que o filme gira em torno de jazz e tal. Tem uma cantora que eu gosto muito, chama Nina Simone. Especificamente, uma música dela que é I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Uma cantora preta que fala exatamente, né, de questões raciais. Aliás, ela foi muito envolvida, inclusive na época ali da década de 70, se envolveu junto com os Black Panthers, né, lá nos Estados Unidos. E essa música, ela é muito impactante, né? Ela fala exatamente sobre a liberdade, né? Assim, por que ela não pode ser tão livre quanto os brancos, né? Então, e ela é uma cantora de jazz excepcional, então fica aí a dica também. Minha dica é parar de ouvir o podcast e vai viver, mano. Vai pegar onda aí, sai daqui e vai fazer alguma coisa da hora aí, cara. E posta pra gente o que você fez. Posta pra gente o que você fez aí de da hora, que vai ser mó da hora e a gente vai curtir pra caramba. Compartilha que a gente coloca ali. Mas eu ia falar que cantora de jazz fantástica é quase uma redundância, né? Porque essa galera que canta e toca jazz não tem igual, né? É fantástico. Enfim, gente, muito obrigado. Vamos ficando por aqui e até a próxima aí. Valeu, Si. Valeu, pessoal. Valeu, gente.